Quem disse que não pode mulher no futebol? Quem disse que não pode mulher na política? Quem disse que não pode mulheres nos espaços de poder? Quem disse que não pode mulher nas artes marciais? Quem disse que não pode mulher na polícia? Quem disse que não pode mãe solo na balada? Quem disse que não pode mulher piloto de avião, mecânica de automóveis, cientista? Quem disse que não pode mulher viajar sozinha? Pois é, a gente está aqui para discutir isso, porque nós somos o podcast Quem disse que não pode? e a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa história da mulher, de em alguns lugares, em alguns países, em algumas circunstâncias, ter sempre alguém para dizer que não pode, ou que disse que não podia. Então a gente vai percorrer todo esse histórico e falar um pouquinho sobre a nossa condição hoje de mulher na sociedade. Se você quer vir com a gente fazer essas reflexões com muita informação, esse é o seu podcast. Então segue a gente aqui no Spotify, segue no canal, segue em todas as plataformas, segue a gente no Instagram, @quem disse que não pode. E aí, agora vamos conhecer a gente. Sininho para quando tiver novos episódios e acompanhar a divulgação que a gente vai fazer no Instagram. Se apresenta. Eu sou Adriana, 51 anos, mãe, geração X. Sou aquariana, sempre fui questionadora, gostei de romper as barreiras, de saber por que as coisas aconteciam ou não, de lutar por direitos, já fui sindicalista, já fui candidata a deputada, tem muita história aí para contar nesse podcast. Eu sou a Luísa, tenho 30 anos, sou millennial, sou filha da Adriana. Eu sou leonina com ascendente escorpião, sou vegana, sou mãe de pet, tenho uma cachorrinha chamada Kali, que de vez em quando pode ser que apareça por aqui. Amo Caetano, Chico, Gil, mas também amo Sandy Júnior, pagode anos 90. Eu sou formada em Relações Internacionais, estudo Direito e trabalho com Compliance. Bom, vamos falar por que surgiu a ideia do quem disse que não pode. De onde saiu essa ideia de discutir essas proibições, essas restrições que vêm para as mulheres desde muito tempo atrás e continuam ainda em muitos lugares e em muitas situações. Eu e minha mãe, a gente sempre conversa muito, né? A gente gosta de debater sobre política, sobre aspectos sociais, históricos, e a gente tem conversas diárias muito longas sobre tudo isso. E eu sempre fui muito fanática por podcast, escuto bastante. E pensei que eu gosto muito de ouvir minha mãe falar, e pensei que seria uma ideia bem legal se a gente tivesse um podcast para a gente trazer essas conversas que aconteciam no âmbito privado, que aconteceu ali no nosso WhatsApp, vários áudios que a gente troca, poderiam virar alguns podcasts bem legais, alguns debates bem legais para levar questionamentos e procurar, junto com outras mulheres, respostas para essas divisões de gênero na nossa sociedade. A ideia é refletir de uma forma transgeracional, né? A visão de várias gerações sobre várias questões da atualidade também, algumas questões anteriores que trazem um cenário que a gente tem hoje em relação à mulher. Se você tem interesse em debater, em pensar um pouquinho em como está a nossa situação e o que a gente precisa fazer para melhorar, para alcançar mais espaços, para estar mais presente na sociedade, nós estamos aqui. As mulheres estão cada vez mais nos meios de comunicação, especialmente nas redes sociais e nos podcasts, tem feito muito sucesso, porque tem muita gente querendo saber o que as mulheres têm para dizer. Por isso a gente está trazendo esse podcast que vai ter muita conversa boa. E a gente pretende, hoje a gente está gravando só a gente, mas a gente pretende trazer muitas convidadas para debater vários temas, porque a gente não quer ser só. A gente não quer suscitar só perguntas, a gente quer inspirar respostas, a gente quer ser farol para, juntas com outras mulheres, construir um mundo mais livre, para que possamos conquistar de fato a igualdade de direitos, porque, como a gente vai ver por aqui, ainda falta um longo caminho a percorrer, apesar de já termos conquistado muitas coisas. Nós vamos trazer mulheres incríveis que falam sobre temas diversos. A gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre orçamento, a gente vai falar sobre assédio, a gente vai falar sobre criança e adolescente, o papel da mãe, os desafios do parto.
menopausa, enfim, vários temas, os mais diversos temas femininos que merecem informação e discussão e instalar novas ideias nas nossas cabeças. A gente tem excelentes convidados, mulheres de grande destaque, que vão trazer muita informação boa para a gente aqui. E para começar, a gente pode começar falando de algumas coisas que disseram que as mulheres não podiam fazer. Minha mãe fala um pouco muito, então talvez ela não deixe eu falar tanto no podcast. Mas para começar a gente vai falar de futebol. E a seleção brasileira de futebol, peraí, para um pouquinho. Qual foi a seleção que veio na sua cabeça agora? Aposto que foi a masculina. Porque quando a gente fala da feminina, a gente tem que deixar bem claro que a gente está falando da feminina. A gente tem que falar seleção feminina brasileira de futebol. E isso é um viés cognitivo que existe, porque a gente tende a associar futebol com homens. E é um viés que reflete a cultura da nossa sociedade. E até palavras que são femininas, como a seleção, elas trazem um inconsciente coletivo masculino. E aí a gente tem que falar que a gente tem que deixar bem claro que a gente está falando de mulheres. Mas por que isso, né? O futebol, apesar de ser a paixão nacional, que ocupa todos os noticiários, que tem horário especial na televisão, que mobiliza milhões de pessoas, vários patrocínios, que ocupa as conversas de vários lugares, nos bares, nas festas. O futebol foi proibido para as mulheres por 40 anos. E a gente acabou deixando de fazer parte dessa história durante esses longos 40 anos. Apesar de mulher sempre estar tentando dar um jeitinho nesses 40 anos, elas inventavam uma maneira de jogar futebol e de aparecer um pouquinho. Mas é isso mesmo, o futebol feminino ele foi vedado por decisão presidencial em 1941. Getúlio Vargas vedou essa prática para as mulheres e essa vedação foi mantida pelos presidentes subsequentes sob o argumento de que haveria modalidades incompatíveis com a natureza feminina, ou seja, né, não era coisa de mulher. E aí foi em 1965 a ditadura militar baixou uma norma enumerando os esportes que seriam incompatíveis para as mulheres. Além do futebol, elas ficaram expressamente proibidas de praticar futsal, futebol de praia, polo aquático, rugby, beisebol, halterofilismo e qualquer tipo de luta. Essa proibição só caiu em 1979, com uma nova regulamentação. Porque não era coisa de mulher. Alguém disse que não podia. No futebol era interessante que as mulheres achavam uma forma de continuar praticando e faziam apresentações como se fosse para diversão da plateia, né? Eles inventavam futebol das vedetes, futebol de não sei o quê, para poder conseguir que essas mulheres ainda jogassem futebol. Mas, na verdade, havia uma ânsia muito grande das mulheres que queriam realmente levar o futebol a sério e se tornarem atletas. Depois de muita luta, muito esforço, em 1977, 79 caiu. 79 caiu a proibição e aí a gente começou a percorrer esse caminho. E vale ressaltar que a primeira Copa masculina, primeira Copa do Mundo masculina de futebol foi em 1930, enquanto a Copa do Mundo das Mulheres só aconteceu em 1991. 91. E a gente teve agora recente a Copa, né, em 2023, uma das primeiras Copas que foi realmente divulgada e que as mulheres realmente receberam apoio. Por isso até que se destacou muito essa história da proibição do futebol, que muita gente nem sabia que existia. Foi feito todo um histórico desse esporte em relação às mulheres, mas a gente conseguiu perceber o quanto a gente está realmente ainda muito atrás em conquistas que deveriam ser paritárias para homens e mulheres. Tem mais coisa que foi proibida para a mulher que a gente pode comentar aqui. Antes eu queria só ressaltar essa questão do futebol. Sempre ponto facultativo, é sempre feriado no dia de Copa masculina, né? Ninguém faz nada quando tem jogo do Brasil, mas todo mundo trabalhou normalmente, até aqui no Distrito Federal teve ponto facultativo, mas não era obrigatório, as empresas, todo mundo trabalhou normalmente, porque afinal era só um jogo de mulher.
A gente ainda tem muita coisa para conquistar. E tem também a diferença dos patrocínios, dos salários, a dificuldade quando uma mulher que é atleta engravida para ela retornar para esse esporte, ela pode perder patrocínio, ela perde muito apoio, inclusive dentro da seleção. Não falando só de futebol, para os esportes em geral, essa questão da gravidez da mulher é um grande desafio. E agora que está começando a se construir realmente a possibilidade dessas atletas conseguirem tirar a licença maternidade e na hora de retornar para os seus esportes, elas no mínimo conseguirem continuar no ranking que elas estavam quando elas saíram, porque até isso elas perdiam, né? Elas perdiam a colocação por causa do Da tempo sua de ausência. ausência para cuidar das suas crias, né? Que não são só delas, são da sociedade. São da sociedade, é aquele trabalho invisível, não remunerado, e que é o trabalho que dá continuidade à sociedade, que permite que a sociedade exista e da forma como ela é, do modelo econômico que ela existe, e alguém tem que fazer esse trabalho invisível e não remunerado. E na maioria das vezes quem faz esse trabalho é a mulher. E vamos falar das outras proibições, né? A gente teve um Código Civil que demorou alguns aninhos aí para ser atualizado. Em 1916. Ele era de 16, né? Só foi reformulado em 2002. 2002. Obviamente, com a Constituição de 88, que trouxe a igualdade entre homens e mulheres, muita coisa se atualizou. Mas tinha ainda muita coisa que se questionava se estava valendo ou não. E o Código de 16 trazia um panorama da mulher com ausência de direitos. Ela era considerada incapaz, inclusive, né? Sim, ela era considerada relativamente incapaz. E vou ler o artigo aqui para vocês. Elas são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer as mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Graças a Deus isso mudou, a gente conseguiu, graças ao artigo 5º da nossa Constituição e as atualizações do Código Civil de 2002, nós temos pelo menos a igualdade prevista em lei, devemos ser tratadas de direitos e deveres iguais aos homens, mas não é bem assim que a banda toca, né? A gente sabe que a tese da legítima defesa da honra coloca a mulher como propriedade do homem, e ela ainda era muito utilizada. Ela... Pois é, a gente aí o caso clássico da Ângela Diniz, em que esse argumento foi utilizado pelo Doc Street, e a legítima defesa da honra, ele chegou a ser absolvido sob esse argumento, e para total espanto nosso, em pleno 2023, só agora o Supremo então se pronunciou a respeito dessa tese de que ela seria incabível para ser utilizada nas varas criminais como argumento de defesa dos então agressores. Porque, pasmem, até hoje, essa tese ainda era utilizada para que o homem lavasse a sua honra quando ele fosse, então, traído por uma mulher. É a justificativa do cometimento do feminicídio. Já era para não se falar disso há muito tempo, né? Em 2023, dizer que não pode usar esse argumento é algo assim. É um escárnio, né? É um O Supremo escárnio, ter né? que se pronunciar em relação a isso. E a gente ter que lidar com números tão altos de feminicídio ainda hoje, porque de fato as mulheres são vistas como propriedade, né? Como objeto na sociedade. E cabe esclarecer também que feminicídio é o crime cometido, é o homicídio cometido em razão do gênero feminino, em razão da, Pelo fato de ser pelo mulher. fato de ser mulher. Mata-se pelo fato de Mata-se ser pelo mulher. fato. Isso nos remete também ao que era previsto no Código de 1916, que as mulheres deveriam pedir autorização aos maridos para trabalhar. E... Ou seja, né? Elas não tinham capacidade civil, elas tinham que pedir autorização do marido, que podia decidir sobre a profissão da mulher. Ele era o chefe da sociedade conjugal. Chefe. Hoje a gente sabe que as mulheres, na maior parte no Brasil, são as chefes de família, são mães solo, são mulheres que sozinha sustentam a sua família, cuidam de seus filhos, e não poderia ser uma realidade diferente, que elas não tivessem, então, igualdade em relação
administração dos bens do casal, da vida do casal e do chamado pátrio poder, que o pátrio poder também era Patriarcal só dos do homens. homem, né? Por isso Exato. esse nome, pátrio poder, que é aquele poder de gerência em relação aos filhos, a educação dos filhos, a decisão. Mais uma atualização que a gente teve, hoje o pátrio poder é chamado de poder familiar e ele é igualmente distribuído entre homem e mulher. Inclusive, a maioria das famílias hoje é chefiada por mulheres e mães solo, muitas vezes. É, mulheres que encaram aí duplas, triplas, quádruplas jornadas para criar suas famílias e sozinhas, com a capacidade financeira completamente limitada, criar essa família nessa economia. Na época do Auxílio Brasil, o auxílio na pandemia, disciplinou-se uma diferença, né, para o recebimento em relação às mulheres que são chefes de família, e ainda teve gente que questionou, né? Exato. Tendo em É. vista aí a dificuldade que elas realmente têm de tocar essas famílias sem ajuda nenhuma, sozinhas, e ainda tendo que descobrir como é que faz para deixar os filhos com alguém, ou alguém para cuidar, ou vaga na creche, ou vaga na escola. E outra coisa que o Código Civil de 1916 trazia é que as mulheres deveriam pedir autorização para o marido para aceitar herança. Então, não interessa se ela era herdeira obrigatória daquela herança, ela tinha que pedir para o marido se ela tinha aquela permissão, tanto para aceitar quanto para negar. Quem tomava a decisão era ele, porque afinal, se ela tivesse uma capacidade financeira A superior à gente fica dele. pensando, né? Mas como assim, né? Para receber herança, por que que tinha que passar pelo marido isso? É claro, porque, vamos supor, lá ela, de uma família muito rica, está lá sobre a dependência do marido e, de repente, recebe uma bolada de herança. O que que ia acontecer? Ora, é lógico que ela ia passar a ter uma diferença ali de posses em relação ao marido, e isso poderia ameaçar a posição lá de supremacia do marido no casal. Então é lógico que ele ia ter que decidir se ela pode. Peraí, vamos ver se ela recebe essa herança ou não. E vale destacar que até 1962, há pouquíssimo tempo atrás, mulher sequer tinha CPF. A gente não podia abrir conta em banco. E Não era pessoa. não, Não era pessoa, né? as mulheres somente podiam administrar os bens do casal em 3 situações. A primeira, se os maridos estivessem em lugares remotos ou não sabidos. Foi comprar o cigarro e não voltou. Exato. A segunda, se o marido estivesse em cárcere por mais de 2 anos, porque até 2 anos, Como ainda é que assim, fazia, né? Estava ele preso e administrava. dizendo o que era para fazer com os bens, né? Provável. A terceira era quando os maridos fossem judicialmente declarados interditos. Pois é, interdito. Aí não podia mesmo fazer nada, bom, então não tem jeito, então passa para a mulher administrar. Em último caso, resumindo, né? O que mais que a gente tinha nesse Código Civil maravilhoso de 1916? Ah, esse é um clássico. Para o recebimento da pensão alimentícia, a mulher precisava ser pobre e inocente. O que seria inocente? O que seria inocente? Eu tenho até medo de falar. Pobreza Tudo bem, né? Tem que comprovar para poder receber a para poder. pensão. É, exato. Mas a gente não está falando de inocência no sentido penal da palavra, né? A gente está falando no sentido moral. E a gente sabe que a inocência da mulher, ela vem com o quesito de puritanismo, né? Se ela tem a reputação ilibada. Ou seja, se o marido comprovasse por qualquer motivo, qualquer rusga na separação, que ela. Ah, vale lembrar que ela só separava se o marido quisesse. Não existia a possibilidade da mulher se separar por vontade própria, Até porque só podia ajuizar a ação se o se marido o marido autorizasse, né? autorizasse. Exato. Pois é. E O que mais que a gente tinha de interessante? eu acho que vale dizer, né, que a gente só conseguiu o direito ao voto em 1927, que quando foi no Rio Grande do Norte, a professora Celina Guimarães Viana conseguiu o direito por meio de uma lei estadual, que conquistou a possibilidade do voto feminino.
E depois a gente avança e consegue o voto feminino. Isso. Bom, dessa parte eu posso falar bem, posso falar de cadeira, fui candidata a deputada, e eu pude vivenciar, fui candidata para deputada federal e deputada distrital aqui em Brasília. Então eu pude vivenciar bem essa história de mulheres na política e dessa oportunidade ou não de votar e ser votada, né? A gente entra primeiro com o votar, depois com o ser votada. E a gente sabe que é uma realidade ainda muito dura para as mulheres. Primeiro que para se dedicar à política, você tem que administrar a sua vida particular. Então, é uma dedicação muito grande de tempo, de exposição, e você tem que conseguir administrar o que você tem, apoio de família, etc., para você conseguir começar a mexer com política. Depois tem o grande desafio dos partidos políticos, que Disse, dizem ter uma cota de 30% para as dizem ter mulheres, uma cota e que na assim, prática não funciona, a gente quando, sabe. quando você decide ser candidata, eles mal disfarçam realmente que está te colocando no rol de candidatos ali só realmente para cumprir uma determinação da lei, que ainda bem tem gente que ainda questiona. Vocês podem ter certeza que se não tivesse os 30%, a gente não teria candidatas mulheres. Não teríamos mesmo. Teríamos as laranjas, né, Exato. talvez, para poder fazer alguma manobra ali eleitoral. Há ainda quem questione, mas é necessário, porque realmente a gente não teria. Questiona a destinação de recursos, é necessário, porque senão não vai mesmo para a mulher. E a gente sabe das manobras. Está aí para ser votado a grande anistia dos partidos por não terem investido em campanhas femininas mais uma vez. Então a gente continua, todos os partidos, né? E muitas vezes. Passando pano para essa condição que é inadmissível em relação às mulheres. E o recurso que chega, esses 30% que chega, destinados às mulheres, muitas vezes eles vão para uma mulher de destaque, ele não vai igualmente para as mulheres, elas não têm condições de concorrer em igualdade com os homens, né? Os homens, eles realmente recebem mais recursos para concorrer, e as mulheres, elas têm que se degladiar entre si para conseguir o pouco que lhes O sobra. recurso público para a campanha, ele vem com a ideia de democratizar o acesso. Qualquer pessoa pode se candidatar e qualquer pessoa teria condições de igualdade de competir, porque quem fosse pobre, por exemplo, teria ali o recurso público para poder fazer sua própria campanha e disputar em condições de igualdade. E acho que esse é um ponto legal de falar, que isso é uma premissa da democracia, porque o recurso privado, a gente sabe agora as pessoas físicas, elas doam o que antes as pessoas jurídicas doavam, agora as pessoas físicas estão doando, mas são as pessoas físicas mais abastadas, a verdadeira elite, tem os seus preferidos, e as pessoas pobres e jamais conseguiriam chegar no poder se não fosse pelo recurso Por público, essa pela possibilidade, possibilidade. que na verdade, assim, na prática ela é pouco real, mas a ideia do recurso público para a campanha é muito boa. Por isso que a gente precisa, como população, como mulheres, fiscalizar, exigir e não passar pano para quem não está investindo, para quem realmente não destina, para campanhas que não são efetivas, para a falta de competitividade para mulheres. Por quê? Por que isso é importante? Por que é importante ter mulheres candidatas, mas sobretudo mulheres eleitas? Porque a gente precisa de representação. Representação, eu digo, em todos os poderes a gente precisaria, né? A gente Sim, a precisa no gente precisa. executivo, que é eleito, a gente precisa no legislativo, porque é onde se define o que pode, o que não pode, E é um absurdo os que na destinos, nossa né? Suprema Corte só tenham tido 3 ministras até hoje, e nenhuma delas negra. E A gente sabe que isso influencia nas decisões, por mais empáticos que os homens possam ser. Existem realidades que são próprias das mulheres e só quem vivencia pode realmente dar uma decisão mais acertada. Então, o judiciário ainda está muito precário nisso. A gente sabe que nos níveis ali de base, né, no judiciário inicial, na primeira instância ali, já está começando a mudar o panorama, porque a gente tem hoje, a maioria das mulheres as alunas de direito são mulheres, então uhum. isso tende a mudar com o tempo.
Mas o panorama hoje é de maioria de homens, realmente, e principalmente nos lugares mais destacados, como ministros, né, desembargadores. A gente sabe que existe um destaque grande aí realmente para homens. Isso influencia no como a gente está entendendo as leis. Mas vale citar que o CNJ aprovou uma regra que tenta reparar essa falta de equidade de gênero para intercalar a promoção de homens e mulheres no juízes no país. Então, A gente espera a gente espera que isso que comece a mudar exato. realmente, né? No legislativo, a gente tem aí cerca de 12% apenas de mulheres ocupando o Congresso Nacional. Isso é uma representatividade que não corresponde à nossa população. O Brasil hoje tem mais de 50% da sua população é de mulheres, então o correto seria que a gente tivesse o poder do povo tem que refletir o seu próprio povo. Então, o certo seria que a gente tivesse pelo menos 50% também de mulheres dentro do legislativo para poder definir os rumos de orçamento, de De legislação, que a gente políticas gosta de públicas como um políticas todo, públicas. e essa representatividade ela é importante porque, como você falou, é o sentir na pele, é saber o que. Porque eu acho que a empatia é você ter a sensibilidade de imaginar o que o outro está passando, mas ela não sobrepõe a experiência, né? Ela não suplanta a experiência. Então, uma mulher que já tenha passado pelas dores de ser mulher, ela sabe exatamente o que a gente É. precisa, ela sabe o que precisa ser pautado, o que precisa estar em voga, o que precisa ser discutido, o que precisa estar ali nas pautas das decisões de poder, porque por A muito tempo as empatia, nossas questões nem chegaram lá. a empatia não supera sofrer na própria pele, né? Exato. De jeito nenhum. E no executivo também a gente precisa, que aí é realmente a definição, é a execução das políticas públicas. A gente precisa dessa visão feminina, a gente sabe que elas ocupam cargos mais subalternos no vamos ver, para botar a mão na obra, tem muita mulher, mas nos cargos maiores de decisão, De gestão, os de gestão realmente dos grandes líderes, a gente tem aí poucas mulheres ainda até mesmo os decidindo os concursos rumos. mais visados, eles têm menos mulheres, os concursos de auditores, consultor do Senado, consultor da Câmara. Infeliz... A diplomacia é uma carreira clássica para aprovar muito mais homem do que mulher. E a gente sabe por quê, né? As mulheres estão fazendo o trabalho invisível. E estudar para concurso, eu posso falar porque eu sou concurseira, estudar para concurso para mulher é muito mais difícil. E eu nem sou mãe. A gente fica com essa sobrecarga, né, de casa, de expectativas da sociedade. Uma coisa que sempre me marcou muito enquanto eu estudo para concurso é essa expectativa de que as mulheres têm que estar sempre impecáveis, né? Então eu tenho que a sociedade espera que eu tenha que estar com a minha unha perfeita, com a minha sobrancelha perfeita, com o corte de cabelo em dia. E na verdade, às vezes eu perdia 3 horas do meu dia fazendo uma unha enquanto eu tinha certeza que o cara estava estudando. É. E isso é uma futilidade, assim. Tem mulheres que estão cuidando dos filhos, mães solo, mães de crianças atípicas, que estão passando por dificuldade, e essas mulheres não encontram cotas no concurso, né? A gente não tem cota em concurso público para promover a equidade entre as mulheres. Deveria-se ter entre as procuradoras, auditoras, magistradas. O mínimo que a gente queria era 50%. E a gente vê que temos muito mais professoras, muito mais enfermeiras, e são profissões que a gente luta para valorizar. Conseguiu aí com muita luta a classe da enfermagem conseguiu aprovar o piso da enfermagem e ainda periga perder muita coisa, né? É. E são Fica a questão fica uma do subclasse, né? e fica o você que lute, né? Você que lute para conseguir dar conta de assumir todas as atribuições que são colocadas aí no universo feminino e ainda concorrer em condições de igualdade para postos de trabalho, locais de poder e tantas outras coisas que a gente
precisa E, avançar aí na sociedade. e eu acho que vale falar também, eu fiz um estudo que traz a perspectiva sobre a aposentadoria. Esse gap de gênero, esse gap salarial, as mulheres ganham 30% a menos que os homens, em média. E isso reflete diretamente na aposentadoria que elas vão receber no final da vida. E, além disso, até pouquíssimo tempo atrás não se contava como tempo de trabalho o tempo da maternidade. Então, a mulher, mesmo que ela contribuísse para o INSS quando ela estava de licença maternidade, aquele tempo era descontado da aposentadoria dela. E isso refletia, ela estava trabalhando pela sociedade, mas isso, ela estava gerando uma vida, criando um cidadão, nutrindo aquele cidadão, né, no puerpério, nos 6 primeiros meses, na verdade 4 primeiros meses, o que é um absurdo, que a licença maternidade no Brasil seja só de 4 meses. Algumas empresas amigas da criança e o governo federal têm 6 meses, mas acham que estão fazendo muito, né? Uma coisa que está bem bacana e que a gente começa a ver agora é a licença familiar, né? Não é a licença maternidade. É, Isso é uma novidade, assim, muito incipiente que está ainda. começando, que é a história da gente, para as mães que não amamentam, haver uma opção dentro da família se é o homem ou se é a mulher que vão tirar a licença ali para os Uhum. cuidados iniciais com a criança. Mas só para Muito concluir no a questão da iniciozinho. aposentadoria, as mulheres, então, elas tendem a receber pensões menores em suas aposentadorias. Elas, embora a idade para se aposentar seja menor para as mulheres, elas tendem a se aposentar mais tarde por causa do desconto do tempo de gravidez, de gestação, né, da licença maternidade, que agora isso está sendo reparado. E também outro aspecto é que as mulheres são cuidadoras. Então, as pensões delas geralmente são divididas. Os homens têm as suas pensões para si, as suas aposentadorias são para si, enquanto as mulheres ainda sustentam a Vão família, cuidar dos vão cuidar pais dos pais idosos, idosos. vão cuidar dos netos, né? Exato. Elas são as cuidadoras, É né? o que a gente chama de economia do cuidado. Eu estou olhando aqui dentro das coisas que a gente pesquisou, Luísa, tem aqui 104 países proíbem a mulher por lei de fazer alguma coisa. O Brasil está no grupo. Isso é uma atualidade, tá? Ainda hoje as mulheres são proibidas de alguma coisa. Simplesmente pelo fato delas serem mulheres, né? 59 países não possuem leis contra assédio sexual no ambiente de trabalho. 39 países impedem que mulheres herdem bens de seus pais. Em 36, viúvas não têm o direito a imóveis ou qualquer propriedade que pertenciam à família. Em 18 países, os maridos podem proibir as mulheres de trabalhar. Em 3, as mulheres precisam de autorização do marido para abrir conta de banco. Isso hoje, tá? É a atualidade ainda. No total, no mundo, 2,7 bilhões de mulheres enfrentam algum tipo de restrição legal por serem mulheres. E eu acho isso muito triste, porque hoje tem tido um movimento de apreciar a submissão da mulher ao marido, à família, sendo que a gente lutou muito por essa liberdade e em países como Sudão, Iêmen, Nigéria, Afeganistão, as mulheres são obrigadas por lei a dever obediência aos seus maridos, elas devem legalmente obediência aos seus maridos. E na República do Congo, ainda hoje, elas só podem assinar os contratos se for para contratar serviço telefônico ou alugar casa se o marido tivesse, seja o que for, apenas se o marido estiver presente. E isso também acontece na Nicarágua, na Guiné, em Mali. E tem muita mulher que gosta de falar mesmo de submissão, eu acho que isso é um assunto muito delicado, porque você está lidando com liberdades individuais, e a gente lutou muito para ter essa liberdade individual, a gente lutou muito para poder prestar concurso público, para abrir empresa, para poder falar o que a gente pensa, para usar uma calça jeans, para dirigir. As mulheres há não muito tempo não podiam dirigir. A minha própria avó foi proibida pelo primeiro marido de dirigir. É. E A gente, eu sou da geração X, né? Que enfrenta ainda essa luta constante, às vezes o embate realmente do masculino e feminino.
E a geração da minha mãe, né, que a sua avó tinha aí um monte de A minha, proibições minha avó foi realmente, proibida né? de jogar vôlei, ela foi proibida de dirigir, ela foi proibida de fazer faculdade Era proibida, primeiro eram proibidas pelos pais para depois serem proibidas pelos pelos maridos, né? maridos. Realmente colocadas como um indivíduo de segunda categoria, que parada a crianças, aos incapazes, enfim, de menor valor, de menor cognição, de menos direitos. Hoje, o que a gente tem hoje de direitos, o panorama que a gente vive hoje, muitas mulheres não sabem a que custo isso foi conseguido, não sabem que isso era proibido, que isso realmente não fazia parte do universo feminino, sequer essa possibilidade de estar aqui falando hoje, né, expressando a nossa opinião, inclusive até para contestar as conquistas das mulheres, Sim. isso foi construído com muita luta, com muita persistência de algumas que vieram antes de nós. E muita gente, inclusive, apaga a luta de mulheres como Berta Lutz, que foi a sufragista brasileira, né? Que lutou pelo nosso direito ao voto, e muitas mulheres acreditam na falácia de que os homens nos concederam o direito de votar. Isso nunca aconteceu, né? Isso, Nunca, nenhum direito. Aliás, nenhum direito, se quem estuda um pouquinho sobre história do direito, sabe que nenhum direito, seja de homem ou de mulher, ele veio de mão beijada para ninguém. Nenhum, absolutamente nenhum direito. O direito foi construído, todo o arcabouço de direito que as pessoas têm, que os indivíduos têm, com base em conquistas, em luta, né? Em provar que isso era importante, de alguém que reivindicou, que reivindicou. foi É. atrás para ser concedido para alguém. Então, não é diferente e realmente Ele tem que ser de fato concedido, porque a gente tem uma segregação entre quem está no comando e quem é subalterno. é, E os cidadãos subalternos são os cidadãos pobres, cidadãos mulheres, são os cidadãos de segunda classe, né? São os negros, as pessoas que sempre que tiveram que pedir permissão para existir, permissão para ter os seus direitos. é. Então não é. É com muita É com pressão muita que aí pressão cria-se o desconforto. para mudar o status quo. Cria-se o desconforto para não vamos conceder esse direito aqui, porque a coisa está ficando desconfortável para a gente. Só se for sob essa perspectiva a gente pode aceitar, né? Mas precisa que alguém entre os subalternos pergunte: quem disse que não pode? Exatamente. A gente tem muita coisa para falar, vocês podem ver que são muitos assuntos que envolvem essa questão das mulheres, né, da conquista de direitos, do status quo, da nossa atual condição, dos novos desafios da atualidade, e o Quem Disse Que Não Pode está aqui para trazer essas reflexões para a gente pensar junto. A gente vai poder também levar para as nossas ouvintes, ou para os nossos ouvintes, que são muito bem-vindos também, a possibilidade de interação, de vocês enviarem para a gente temas que vocês gostariam de ser discutidos, algumas perguntas que a gente pode também fazer para as nossas convidadas, que a gente vai Exato. divulgar antes. A gente quer isso, construir junto, lançar um pouco de luz sobre algumas questões, trazer essas mulheres para refletir junto com a gente coisas que muita gente nunca pensou a respeito, de começar a observar melhor. Por exemplo, vou num evento, tem lá vários homens falando. Quando o homem fala, todos os homens prestam atenção. Quando a palavra é concedida para a mulher, os homens se dão o direito de conversar uns com os outros e aquela fala é desautorizada. Para a gente começar a perceber que As existe. microagressões diárias que existem e que são chanceladas por um sistema patriarcal secular, que vem obliviando mesmo os nossos direitos, nosso protagonismo, a nossa luta, as nossas reivindicações, os nossos espaços, principalmente nos espaços de poder, porque o espaço de cuidado ele está sempre reservado para gente. Se for para trazer mais atribuição ao serviço, pode botar a mulher na lista que ela sempre está. Exato. Agora, para a conquista de direitos, a gente vem para lançar a luz, para a gente discutir junto, para a gente refletir e crescer. Ninguém aqui tem A verdade. a verdade, a gente está trazendo um pouco de informação, um pouco das reflexões que a gente já fez como mãe e filha,
Tem um livro que eu li que eu acho que ele vai nortear muito a nossa fala aqui. Chama Factfulness. E ele é sobre fatos. A gente só pode expressar nossas opiniões em face dos fatos, diante dos fatos. A gente vai apresentar os fatos e debater os fatos, né? Porque diante dos fatos, até que nós podemos ter nossas próprias opiniões, mas a gente não pode elocubrar sobre coisa que a gente não tem certeza. Então a gente quer aqui trazer uma veia mais, posso dizer, jornalística, de dados mesmo, para que a gente possa trazer mais informação, se informar. Também as nossas convidadas vão trazer muita informação para a gente vai aprender muito, eu tenho certeza. Estou muito ansiosa para recebê-las. São mulheres incríveis e Isso porque a gente acredita que a informação é uma grande ferramenta de mudança. A mulher que possui informação sobre seus direitos, sobre sua condição, o que ela pode ainda fazer por ela mesma, ela tem uma grande arma de desenvolvimento, né, na mão dela. Então, o objetivo aqui é trazer informação, não só de nós, mas para você que também estiver interagindo com a gente e também com as nossas convidadas, que têm aí as mais diversas especialidades e experiências que vão trazer muita coisa boa para a gente refletir. Porque aqui a gente quer falar sobre uma coisa. Quem disse? que não pode. É isso, a gente vai perguntar essa pergunta várias vezes até que todas as nossas liberdades sejam conquistadas. Enquanto tiver uma mulher que não pode alguma coisa, eu estarei perguntando quem disse que não pode. Quem disse que não pode? Acompanhe a gente nas plataformas, né, de podcast. A gente está também no nosso Instagram, @quem disse que não pode. E vamos divulgar aí cada novo episódio para que você também possa participar. Obrigada por ter Obrigada. nos ouvido. Até mais. Até. Tchau, tchau.